Meu nome é Juarez Tadeu de Paula Xavier, sou professor na Universidade Estadual Paulista, no curso de jornalismo, graduação e mídia e tecnologia na pós-graduação. Sou jornalista, professor e doutor em comunicação e cultura. Eu sou um homem negro, uso óculos, tenho cabelo black power, todo grisalho, estou com uma camiseta polo preta e tenho 2 contreguns nos braços. A questão central que eu gostaria de apresentar é que o racismo sistêmico ele condiciona as condições de vida e morte da população que vive em condição de segregação econômica, política, social e cultural. As pré-condições do racismo sistêmico criaram esse cenário. O cenário da escravização profunda e genocídio da população negra criou no Brasil o conceito de descartabilidade humana desta população, pretos, pardos, pobres, mulheres, indígenas, gays, lésbicas e trans. O colonialismo que criou no Brasil a subcidadania, onde milhões de pessoas vivem em condições de absoluta indignidade social, e o apartheid, que criou um espaço do não ser nas periferias e nas comunidades em condições de vulnerabilidade social, onde não há vigência do Estado democrático de direito nem dos direitos humanos. Esse cenário foi criado pelo racismo sistêmico, que fundou todas as instituições de coerção e persuasão no Brasil, os presídios, a polícia, os hospícios, e as instituições de persuasão, a imprensa, a organização da cultura e as formas do debate social. Fundou, estruturou todo o acesso das populações brasileiras ao exercício da cidadania, o acesso à renda, entre 1870 e 1930, o acesso à educação e à cultura, que formou os principais quadros que hoje governam o Estado brasileiro, o mercado brasileiro e a sociedade brasileira, que criou condições para que a população ocupasse o território e criou condições para o exercício do poder político. Todos esses mecanismos permitiram o acesso da população branca recém-chegada no Brasil nesse período de 60 anos, no final do século XIX e início do século XX, e assumiram cargos importantes na estrutura política social brasileira. Estruturou, portanto, o acesso ao exercício da cidadania. E replica em todas as instituições a brutalidade do racismo, do preconceito, que é a ideia de menor-valia da população negra, da discriminação tangível e intangível, e do racismo que promove altíssimos índices de morbidade da população negra, particularmente jovens negros e mulheres negras. Nesses anos todos, a população negra criou estratégias políticas de enfrentamento a essa barbaridade. Criou o conceito de maioria social negra. O que nós devemos fazer agora, acredito, é transformar a percepção percebida de maioria social negra, de pretos e pardos, por uma percepção real de poder político, de projeto político, de pauta política preta, que marque a presença negra na estrutura do poder político do Estado brasileiro. Essa é uma tarefa fundamental para a sociedade brasileira. Uma segunda tarefa importante é a definição dos papéis e estratégias políticas do enfrentamento à assimetria racial. A população negra já ocupou o seu espaço nesse front de luta política. A população branca precisa também desempenhar um papel importante. Por isso tem sido uma proposta apontada pelo movimento negro que a parcela branca da sociedade brasileira, que é privilegiada pela situação do racismo, que constituiu um circuito de privilégios, precisa entrar no enfrentamento político contra o racismo. Precisa se criar no Brasil uma ampla frente democrática da população branca antirracista para ajudar no enfrentamento à mudança dessa estrutura social do Estado brasileiro, que é fundamentalmente um Estado patriarcal,
supremacista branco e segregacionista de classe. É uma questão fundamental. Uma terceira tarefa importante é a definição de políticas públicas de Estado, que não tenha prazo definido para ser eliminada. A política pública de Estado precisa ter vigência enquanto existirem as mazelas raciais que afetam as condições de vida e morte da população negra. Propostas políticas permanentes de acesso à renda, de acesso à educação, saúde, ao mercado de trabalho, de acesso ao território onde é possível fazer o exercício das condições de cidadania e de acesso ao poder político. Fundamental que tenhamos propostas políticas que avancem nessa direção, que oriente os entes públicos e os entes privados sobre a responsabilidade da luta contra o racismo. E a quarta questão que nos parece fundamental é que tenhamos o enfrentamento ao racismo como sendo um imperativo absoluto do ponto de vista ético para a construção de uma sociedade democrática, igualitária, que respeite as tradições que constituíram esse país, que respeite as digitais negras que estão presentes na sociedade brasileira e que respeite os propósitos, os projetos e, acima de tudo, as estratégias políticas do movimento negro. Parece-nos que essas são tarefas fundamentais para que a gente possa superar o racismo sistêmico que marca a alma e a carne da sociedade brasileira. Sem superar tais assimetrias, nós não teremos um país sustentável no futuro. Então é fundamental, urgente, que desenvolvamos uma proposta política que implique necessariamente a superação dessas condições de vida da população negra. É isso.